Com 97,7% a favor, plano de recuperação judicial do Vasco é aprovado em assembleia realizada nessa tarde na cidade do Rio de Janeiro. Um dos passos mais importantes do clube no século avança, e uma tarde de depoimentos fortes e a constatação de que devemos correr atrás do tempo perdido. Só que dessa vez fazendo a coisa certa. Agora aguardaremos a assinatura da juíza para começarmos os pagamentos de nossas dívidas, de uma forma equalizada, equilibrada e que nos permite olhar para frente em meio a tanto caos vivido nos últimos anos. Um dia histórico para o Vasco de alguma forma, mas que ao meu ver não pode ser de comemorações, mas sim de reflexões. Entramos no século como o time a ser batido no país e agora sobrevivemos de histórias dessa época que pedimos tanto para voltar a viver. Em meio a isso, foram anos e mais anos de irresponsabilidade que nos jogou no fundo do poço, em um lugar que honestamente me fez acreditar que não conseguiríamos mais sair. A SAF chegou e criou uma esperança que rapidamente morreu também. Mas é que não adianta, cara. A única forma de voltarmos a ser o Vasco das histórias gloriosas é corrigindo um passado que não nos orgulha nem um pouco. O deságio que foi acordado na assembleia dessa tarde deve ser celebrado pelo torcedor, porque é o caminho mais curto para voltarmos a ter condições de construir times mais fortes. Mas chegarmos ao ponto de ter que assumir aos nossos credores que não temos condições de pagar os nossos compromissos é o erro que nunca mais pode se repetir. Atrasar salários, direitos ou qualquer pagamento para trabalhadores que vestiram a nossa camisa é apenas o símbolo de que sempre olhamos para o futuro sem nos preocupar tanto assim com o presente. Porém, nas últimas décadas, o momento presente foi cruel. Foi ele quem nos ensinou que manter a casa em ordem é mais importante do que prometer dias que podem nunca chegar. E olha que quem tinha que ter aprendido isso eram os dirigentes e não nós torcedores. Mas a história é sempre igual. Eles passam e nós ficamos, sofrendo com as vergonhas que esse clube chegou a viver nas últimas décadas, tendo que fazer acordos para conseguirmos seguir em frente. O passado do Vasco é um quadro que nunca mais pode ser pintado. A fala do Valdir é importante, independente de política, se existir algum lado nesse sentido, mas ela é importante porque ela mostra o que de fato significa esse momento. É um passo importantíssimo para o clube no qual nós tanto amamos, mas sempre existem os dois lados. Jamais podemos esquecer o que fizeram com o Vasco para que ele chegasse nessa situação, e essa RJ precisa ser essa lição para que os dias de mudança continuem nos fortalecendo rumo ao lugar onde merecemos estar, apesar daqueles que tentaram nos destruir no passar desses últimos anos. Que aquele passado glorioso volte a ser a nossa realidade e não esse passado vivido nas últimas décadas.